Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que eu venho nesta manhã trazer a vocês algo novo da parte de Deus. Algo novo. Meu irmão, eu quero aqui fazer algo diferente, né? Eu quero trazer a vocês uma introdução à palavra de Deus. Uma introdução à palavra de Deus. Exatamente, uma introdução ao Evangelho de Marcos. Sabe por quê, meu irmão? Vê só. Conhecer a Bíblia nos dias de hoje está muito além de ser um mero leitor, sabe? Um mero leitor de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, como uma programação diária de leitura, sabe? Sabemos, meu irmão, que hoje que com o desenvolvimento das pesquisas, inclusive as pesquisas bíblicas, nos desafia a cada dia uma compreensão bíblica além das convicções da fé, sabe? Saber mais sobre os autores, saber mais sobre as suas épocas, sobre o contexto histórico do texto bíblico, né? Das religiões, as religiões praticadas, né? E dos destinatários dos livros bíblicos. Isso, meu irmão, nos abre novas ideias, novas opiniões sobre o texto e sua aplicação nos dias de hoje. Então, meu irmão, eu lhe convido a ouvir essa mensagem por inteiro. Vamos introduzir um pouco aqui no livro de Marcos. Amém? Veja só, meu irmão. Primeiramente, devemos ter em mente que o Evangelho não são biografias, como costumamos acreditar. Antes, meu irmão, eles são narrativas de fé, cujo propósito teológico tem por objetivo proclamar a fé nascente. Digo propósito teológico, já que houve um sentido de escrever a história sob uma perspectiva divina. A fé nascente, fruto da experiência com Jesus de Nazaré, em função de sua rápida disseminação, sempre corre o risco, meu irmão, de se propagar a partir de inúmeras óticas, né? O que o levou, em certas medidas, a propagar, a se esvaziar de sua impactante experiência primeira, o Cristo. Meu irmão, as versões que iam surgindo eram mais rápidas em brotar do que a capacidade de organizar os pensamentos sobre a fé. Importante ressaltar, meu irmão, que a princípio os cristãos liam apenas escrituras judaicas que o faziam tendo nela ali uma figura ou tipo de Jesus Cristo, sabe? O que percebemos, meu irmão, logo nesse início, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Olha só, conforme está escrito no profeta Isaías: eis aí, envio eu ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho. Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 2. Outro exemplo, meu irmão, vem da experiência de Filipe, discípulo de Jesus, que em certa ocasião encontra um etíope,
um etíope, funcionário da rainha de Candace, e anuncia-lhe o evangelho de Jesus a partir de Isaías. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Filipe abriu a boca e, principando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. O objetivo, meu irmão, da leitura cristã era a experiência com o Cristo vivo. Era a experiência com o Cristo vivo. Um Cristo composto para a preservação da fé, que se esvaía num período de grande perseguição. O Evangelho de Marcos busca animar os crentes a permanecerem fiéis, mesmo em meio de as muitas dúvidas suscitadas pela perspectiva escatológica da fé. As escrituras de poder destrutivas não valem mais que a vida, meu irmão. Que aproveita a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que daria um homem em troca da sua vida? Nesse sentido, meu irmão, pois trata-se de um evangelho de cunho bastante escatológico, isto é, que procura dar ânimo à fé, motivando a fidelidade dos fiéis em função ali do hiato existente entre Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Como promessa de total restauração de Israel. Ei, meu irmão, e o fato de, mesmo ocorrendo sua manifestação como Messias, a situação global não apresenta sequer melhora. Ao contrário, mostra-se muito pior, graças a uma grande perseguição. Pedro começou a lhe dizer: nós deixamos tudo e havemos seguido. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no tempo presente o centuplo de casa, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Olha, meu irmão, como se comportar então diante de tal circunstância e de uma condição vivida de que a promessa aparentemente se esvaria. Vale notar, meu irmão, que outra condição importante nesse evangelho é que ele apresenta um grande mistério. Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Filho de Deus, ele é o princípio do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Marcos, meu irmão, foi escrito em grego. Acredita-se que comumente que destinado a um público cristão de língua grega, que eram gentios, e percebido na preocupação do autor em sempre explicar as tradições judaicas, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem nem lavam as mãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam da rua, não comem sem aspergir muitas outras coisas, as que
receberam e guardam, como por exemplo a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. E também traduzir termos do aramaico, tipo a hora nona, tipo brandou Jesus em alta voz, tipo Elohim, Elohim, tipo lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 34. Além, meu irmão, de sempre se utilizar das referências das escrituras judaicas, em sua maioria, né, versões gregas. O livro de Marcos é destinado a equipar tais cristãos a fidelidade em face da perseguição, ou seja, sereis também odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a proclamarem o evangelho que começou na Galileia, depois de João ser preso. Foi Jesus para a Galileia, ele foi pregando o evangelho de Deus, e de lá deve ter sua continuidade. Mas é necessário, meu irmão, que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Olha, o evangelho de Marcos, ele é considerado o mais antigo dos evangelhos. Olha, ele foi escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo, o período de perseguição de Nero aos cristãos, segundo a maioria dos estudiosos, né? Traz consigo uma verdadeira revolução na perspectiva teológica de Jesus de Nazaré. As pesquisas de Jesus histórico tendem a nos colocar no Evangelho de Marcos diante de uma condição bastante honesta sobre quem teria sido Jesus e como ele teria agido. Por essa razão, meu irmão, uma descrição quase que mais natural ou menos elaborada em sua justificativa teológica, como por exemplo em João. Esse aspecto específico demonstra para seus estudiosos sua proximidade maior com o tempo do ocorrido, isto é, um evangelho primevo. Os demais evangelhos dando uma ênfase muito mais cristológica, demonstram, meu irmão, que foram compilados, tendo ali Marcos como fonte histórica e importante, escritos mais tardiamente, tipo cerca de 30 a 40 anos depois desse, procurando justificar ali teologicamente diversos eventos da vida de Jesus, o que não ocorre no Evangelho de Marcos. Embora, meu irmão, o livro seja anônimo, o antigo título em alguns manuscritos, de acordo com Marcos, é um dos motivos para, tradicionalmente, sua autoria ser atribuída a João Marcos, aquele em cuja casa da mãe, lá em Jerusalém, os cristãos se reuniam. Sabe, depois de refletir, foi a casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Marcos era um primo de Barnabé. Ele dizia: saúda vós. Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. Então, e acompanhou Barnabé
e Paulo em uma viagem missionária. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Ele aparece nas cartas paulinas. Toma contigo a Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E aparece também com Pedro. Saúda vós, a igreja que está em Babilônia, eleita convosco. E o mesmo faz meu filho Marcos. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Papias descreveu Marcos como sendo intérprete de Pedro. Percepção encontrada em outros escritores patrísticos. Nesse sentido, meu irmão, é que se daria ao Evangelho a perspectiva de ter sido influência petrina, perspectiva que não deve, contudo, ser exagerada, pois diversos aspectos teológicos são muitos paulinos. O Evangelho reuniu ali várias histórias orais e possivelmente escritas, fontes místicas, parábolas, provérbios, histórias de controvérsias, bem como a paixão no modo de falar de Messias crucificado. Glória a Deus. Ó, meu irmão, a pesquisa moderna, ela propõe frequentemente como autor um helenista, judeu, cristão, desconhecido, possivelmente originário lá da Síria. Marcos, meu irmão, não enfatiza a palavra de Jesus tanto quanto os demais evangelhos. Em seu evangelho, Jesus não aparece fazendo grandes sermões, assim como não esmiuça as escrituras. A única citação que ele faz é de Shema, que quer dizer: ouve, ó Israel. Respondeu Jesus. O primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E também por não registrar fatias grandes do discurso de Jesus, temos um evangelho cheio de ação e bem mais curto, meu irmão. A tônica do evangelho de Marcos apresenta Jesus não como um orador, mas como alguém que leva o perdão, que leva a cura, o resgate, a libertação a todas as pessoas, declarando ali que uma nova história se inicia. Não há nele, meu irmão, nenhum relato do nascimento virginal de Jesus. Nesse quesito familiar, José, marido de Maria, não é sequer mencionado no Evangelho de Marcos, mas sempre apresentado apenas como filho de Maria. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Meu irmão, Marcos não apresenta Jesus como Mateus, Lucas e João o fizeram de acordo com ele. A manifestação futura de Jesus será no norte da Galiléia. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá os vereis, como ele vos disse. Marcos, capítulo 16, versículo 7. E não em Jerusalém, como os demais. Por esse e por outros detalhes, Marcos faz descrições a respeito de Jesus que constrangem a teologia tradicional vigente e também os demais evangelhos. Esse evangelho reúne um núcleo de conceitos fundamentais. Apesar de não citá-los objetivamente, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o dia do Senhor, o reino de Deus, podemos perceber a união dessas ideias escatológicas, como o fio condutor da expectativa apocalíptica.
judeus e cristãos acrescentavam que o fim da história estava à mão, que Deus iria muito em breve punir seus inimigos e estabelecer seu reino. E eles, como estavam no centro dos planos divinos, deveriam se arrepender. O Evangelho começa com uma impactante frase que prepara o leitor para a sua leitura, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Olha, meu irmão, o livro é então para nós uma introdução ao que devemos compreender por Evangelho de Jesus. Um tema predominante no Evangelho de Marcos é o segredo messiânico. Jesus não revela ou admite sua messianidade na primeira metade do texto. Na segunda metade, no entanto, ele conhece-a para os discípulos após a confissão de Pedro, mas ordena que eles não contem a ninguém. Jesus ordenou-lhe que ninguém falasse a respeito dele. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 30. O primeiro personagem é João Batista, que convoca ali o povo para o batismo lá no Rio Jordão, né? E apareceu ali João Batista no deserto, pregando e batizando, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. A sua pregação escatológica forte e contundente anuncia o juízo vindouro radical e que exige arrependimento. Para João, meu irmão, ir até Jordão não é simplesmente tomar um banho purificador, não, como era costume nas comunidades do deserto. Israel tem a promessa de Deus em ser um povo especial no relacionamento com Deus, cujo selo da aliança é a posse da terra. Mas Israel se desvia e está prestes a ser desterrado pela quebra da aliança com Deus. Portanto, meu irmão, o batismo de João implicava em sair do território da terra prometida, se passar o Jordão e entrar novamente na terra como uma renovação de votos, uma volta à aliança quebrada. Mas isso só seria levado a efeito se houvesse a promessa de uma mudança de vida. Nós estamos falando aqui de arrependimento, uma nova pessoa com intenções com Deus reafirmadas. Jesus também vai ao Jordão para ser batizado. Naqueles dias veio de Nazaré a Galiléia e por João foi batizado no Jordão. Mateus capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 9. Sendo, pois, aquele sobre o qual repousa o Espírito de Deus, o Messias, que sinaliza um testemunho que cumpriria toda a justiça, entra na terra para constituir um novo povo. É chegada a hora de uma mudança completa, estrutural, nas raízes, nas fundações do povo de Deus. Depois de João ser preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, apesar do anúncio de que o reino é chegado, em todo o Evangelho de Marcos, nada se fala do reino. Chama atenção nesse Evangelho o fato, meu irmão, que os manuscritos mais antigos terminam de forma abrupta e com o incongênito. As mulheres fugiram do túmulo porque o temor e espanto as tinham acometido, porque estavam possuídas de medo. Teria acabado. Todo aquele sonho se esvaiu e não haveria mais com o que contar.
Assim, o Evangelho de Jesus, conforme seu princípio apresentado por Marcos, entrega sobre a responsabilidade de seus fiéis. O que fazer após tudo que Jesus propôs e fez? Continuamos com medo e acuados? Ou a notícia de ressurreição será revolucionária para os seus seguidores? Para que o reino de Deus seja estabelecido, meu irmão, a experiência com o Cristo vivo deve ser levada até os confins da terra. Por isso, o acréscimo tardio, a partir de Marcos, capítulo 16, versículo 8, até o final, foi bem recebido pelas tradições, pois nele se renova a promessa de experimentar o Cristo e desafiar a não nos determos, mesmo diante da morte, e a confiar que Ele reina. Glória a Deus. Meu irmão, a abertura do Evangelho trilha por um caminho até então nunca visto. Havia rituais de purificação com água, mas João não apenas propôs um banho como símbolo purificador, ele fez desse símbolo uma mudança teológica radical. Ele prega o batismo para perdão dos pecados. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Qualquer judeu sabia que para ter o seu pecado perdoado, desde que não fosse um pecado de penalidade máxima, de condenação à morte, ele deveria restabelecer o que foi quebrado e ir até o templo oferecer algum sacrifício de animal com derramamento de sangue. Já João, ele propõe que, em vez de ir ao templo oferecer um sacrifício, que aqueles israelitas tomassem a decisão de mudar suas vidas e fossem batizados. Assim, seus pecados estariam perdoados. Jesus de fato atravessa o Rio Jordão e vai para o deserto. Entra em Israel, radicalizando, refundando o povo em sua relação com Deus. Ao entrar na terra prometida, encontra-se com um homem e diz a ele, sem o templo, sem qualquer sacrifício e sem batismo de João, que os seus pecados estão perdoados. Olha só, sendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Meu irmão, isso gera uma grande celeuma. E nessa discussão, para demonstrar que não era apenas palavras vazias, ditas sem qualquer peso real e nada mais, Jesus demonstra em seu alto discurso que aquela palavra que ele disse é um fato. O reino de Deus é a gratuidade do perdão, a inclusão dos excluídos, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos capítulo 2, versículo 12. O Evangelho de Marcos, meu irmão, apresenta que o sofrimento de um povo que calado enfrenta as agruras de um sistema hierárquico de poder e dominação, inclusive religioso, não passa despercebido por Deus. O medo de Deus é justificado apenas por uma religiosidade opressora. Gemidos dos que sofrem, quer pela imposição política, quer pelo uso do nome de Deus, não é divino. Divino é entender e estender as mãos, acolher subjugado, o desprovido, o que nada tem. Uma esperança de fé é anunciada, a saber que a salvação
A libertação dos oprimidos e sobrecarregados não surgem do além, das próprias circunstâncias do dia a dia, de forma quase que natural. Ei, o Espírito se move por entre os homens e assim ecoa a voz e a manifestação de Deus que demonstra seu amor, sua libertação. Oferta de dinheiro e cumprimento de obrigações religiosas não tornam uma pessoa plena e livre. É necessário compartilhar, amar, acolher o que sofre. Ele replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, contemplando, disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mateus 10, do versículo 20 ao 21. Meu irmão, não há uma resposta pronta e acabada. O Evangelho de Marcos se torna repentina, se encerra. O livro acaba, mas a história não. Há um caminho novo, há um caminho aberto, caminho vivo, apresentado pelo caminho que nos inaugurou, um caminho novo e da vida, pelo véu, isto é, meu irmão, pela sua carne. Caminho por entre as agulhas da vida e da maldade, mudaram, mudana, que causa medo, insiste em calar os que sofrem, mas por esse caminho pode-se construir outro tipo da história, tal qual o Evangelho, que como livro encerra as suas escritas. Mas para a fé, avisa que a vida nova acaba de começar. Assim, os discípulos são convocados a viver vida, viver a luz da ressurreição, no mundo que causa medo e espanto. Viver certos de que em Cristo, sem nenhum aporte, sem nenhuma condição ou exigência religiosa, o perdão de Deus está estabelecido definitivamente, não havendo quem possa contrariar. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Essa foi a minha introdução, meu irmão. A minha introdução ao Evangelho de Marcos. Por que eu trouxe essa mensagem a você? Para você entender o verdadeiro fundamento do Evangelho. Para você entender o que os Evangelhos de Jesus quer nos dizer. É para você entender um pouco, meu irmão. Você conhecer um pouco a mais das histórias, dos contextos bíblicos, da religião, né? Para quem foi destinado esses textos. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, medite aí nessa palavra, se fortaleça nessa mensagem e que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você venha estar preparado para a volta de Jesus. E essa introdução a qual eu trouxe hoje, a primeira introdução do Evangelho de Marcos, vou trazer outras em nome de Jesus, que elas venham te fortalecer e te guiar no caminho da sua salvação e dos seus entes queridos, seus amigos, irmãos, amém? Irmão, se você gostou, se você se edificou, se você se encaixou nessa introdução, eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, amém? Deixa um like no vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal Carlos Servo de Cristo, no YouTube, se inscreva lá, dê uma passadinha lá, se inscreva. Olhe lá o canal, tem várias novidades, tem louvores, pregações, amém? Reflexões, pensamentos.
Glória a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Que esse dia venha a ser repleto de paz, saúde e prosperidade. Amém, meus irmãos? Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.